Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando mais um podcast Vozes da Inclusão. Hoje, estamos aqui com o professor Vinícius. Olá, professor, tudo bem? Olá, Luiz, tudo bem? Olá, pessoal. E hoje, Luiz, estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Vitória Schechter. Ela que é escritora, tradutora, está fazendo mestrado na Inglaterra e tem um canal Fila Preferencial no YouTube e nas redes sociais. Tudo bem, Vitória? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece. E muito feliz por você ter aceitado o convite e estar aqui para a gente bater esse papo. Eu que obrigada. Maravilha. É um prazer tê-la conosco, Vitória. E vamos começar falando da sua deficiência visual. Conta pra gente como que foi. É uma deficiência adquirida? É congênita? Como que é? Conta pra gente. Então, eu sou deficiente visual desde que eu nasci, não foi uma coisa adquirida assim abruptamente na minha vida. Eu herdei a deficiência do meu pai, né? Eu, na verdade, nasci, acredita-se que eu tenha nascido enxergando e a visão foi caindo ao longo dos anos, né? Os meus pais começaram a perceber quando eu tinha uns 3. Isso de, assim, chegar perto da televisão, colocar as coisas perto do rosto para ver e tal. E aí, quando eu tinha talvez uns 11, 12 anos, ela foi estabilizando. E ficou mais ou menos como é hoje. Já deu uma caída uns anos atrás, assim, mas eu enxergo bem pouquinho. Eu tô ali ainda na categoria da baixa visão, né? Mas tô bem perto do limiar da cegueira. É isso. E eu herdei do meu pai, né? Então meu pai enxerga um pouco mais que eu, mas é uma condição genética. Ah, sim. Ah, sim. Então, e os estudos? Porque, pelo que eu entendi, você contou pra gente que você foi perdendo a visão gradativamente. Eu acredito que tiveram algumas adaptações, né? Sim, bom, durante o período todo aí de ensino básico, né, a minha mãe, ela meio que supriu as deficiências da escola, né, a minha mãe, meio que graças a ela que eu consegui estudar e chegar no nível de estudo que eu tô, né, que não paro nunca de estudar, mas anos 90, né, ainda não tínhamos, assim, um grande apoio, ainda não tinha tecnologias muito eficientes, né, para enfim, leitor de tela, essas coisas, e-books que a gente usa hoje, que facilitam muito a vida. Então, eu conseguia usar ampliação ainda quando eu era criança, hoje em dia eu não consigo mais. Até consigo, mas é muito cansativo, assim. Então, eu tinha todos os materiais ampliados, e aí depois, quando começou a ter mais material, mais volume de leitura, eu usava audiolivros, mas muito disso confeccionado pela heroína, minha mãe. Porque, né, a gente sabe como que às vezes é difícil conseguir os materiais adequados e no tempo certo, né? Porque às vezes você precisa, porque vai ter essa aula hoje, você precisa ler esse material, você vai ter uma prova e o seu livro nem chegou ainda, sabe? Então a minha tia é designer gráfica e ela ajudou ela a aprender a mexer nos programas, né? No Photoshop, no CorelDRAW, e ela mesma que escaneava e a gente imprimia umas apostilas que eram versões ampliadas dos livros, né? E depois ela mesma gravava os livros de história, essas coisas em fita cassete. Eu sou dessa época. Meu Deus. E depois em CD. E aí a gente foi indo, né? Até que depois, quando eu já estava no cursinho para a faculdade, que começou a ter essa de leitor de tela e aplicativos e tal. E eu fui ganhando mais autonomia, mais independência e tal.
E eu sei que eu sou muito privilegiada, não é todo mundo que tem essa sorte de ter uma mãe com tempo, disposição e capacidade, né, para dar esse apoio, mas a escola realmente fez bem pouca coisa. Foi meio que um combinado de escola com homeschooling, assim, que eu fiz. E falando um pouco agora sobre a carreira que você começou, como que foi a escolha por letras em inglês até você chegar aí na Inglaterra? Então, foi um caminho muito longo, com muitas mudanças de decisão. Muito. Nossa, eu acho que eu só decidi assim, o que eu queria fazer da minha vida uns 2 anos atrás, assim. E. 2 é exagero, mas não faz muito tempo, assim. Mas eu sempre gostei muito de ler, né? Apesar da deficiência visual, muitas pessoas podem ficar surpresas, né? Que eu goste de ler. Nossa, mas você não enxerga e você gosta de ler, que é uma coisa à primeira vista, perdoa do trocadilho, visual, né? Eu sempre gostei muito de ler. Vocês devem imaginar que eu tenho uma relação bem próxima com a minha mãe. E a gente sempre teve isso de ler em voz alta. Então, ela sempre leu para mim, desde criança. E ela também gosta muito de ler. Então, eu acabei virando uma leitorazinha voraz. E era uma coisa muito natural para mim. E não tinha outra, sabe, escolha. Era uma coisa que eu amava demais, literatura, né? E eu queria escrever. A questão era essa, eu queria escrever. E aí, que faculdade você faz quando você quer escrever? Ou você faz jornalismo, né? Ou você faz letras, ou, enfim, tem outros caminhos menos diretos. Não tem uma faculdade de escrita criativa, né, no Brasil. Aqui, né, no exterior tem, mas a gente vai chegar lá. E aí eu fui para letras, e eu fiz 2 anos de letras, eu não sabia disso, que não sei, aprendi a escrever literatura em letras. Você aprende a escrever artigos, textos mais acadêmicos, né? Argumentativos, pesquisa, análises e tal. Mas você não aprende a escrever conto, poesia, romance, enfim, que era o que eu queria, reportagem, não ficção e tal. E aí eu tranquei a letras no final do segundo ano. E aí eu fui pro jornalismo. Eu fiz 2 anos de jornalismo na Casper Libero. Foi uma experiência muito legal também. Eu aprendi muita coisa. Mas eu percebi que jornalismo também não era para mim. Porque era tudo muito superficial. Assim, a gente passava tudo muito por cima. As aulas de conhecimento geral, assim, só para você ter na bagagem. Nada aprofundado. Eu gostava de aprofundar as coisas, sabe? Eu percebi que as minhas aulas favoritas no jornalismo eram as aulas teóricas, era aula de reportagem, sabe? Então eu falei, bom... E era tudo muito corrido também, um ambiente de muita doideira, muita correria e tal. Eu falei, não é pra mim, assim, uma coisa de afinidade mesmo. E aí voltei para letras, então, você viu. Fiz um desvio de 2 anos aí, porque eu fiz 2 anos também de jornalismo, quase a metade da faculdade. E aí eu voltei para letras, fui correr atrás da bola, né? E para me formar e tal, fazer as matérias que faltavam e tal, me formei. E depois da letras, que eu não aprendi a escrever, né? Não, em nenhum momento. E eu fui fazendo cursos por fora, né? Oficinas e tal. E aí, depois que eu terminei, eu fui fazer uma pós-graduação em escrita criativa no Instituto Veracruz, que é bem nova, tem bastante gente legal saindo de lá, mas ainda é um curso novo, que foca nisso. São só oficinas de escrita, algumas matérias meio que para embasar ou para desenvolver coisas específicas e tal. E era exatamente o que eu queria. Eu queria ter tido, assim, aquelas matérias na graduação, né? Eu vejo muito a importância de eu ter feito letras. Eu tenho, né, um olhar bem diferente. Eu li muita coisa, sabe? E aí eu fiz esse curso. E aí eu senti a vontade de ainda me aprofundar mais. Vocês estão vendo que eu gosto de me aprofundar nos assuntos, né? Sim. Enfim, eu sou essa nerdzinha. E
E eu queria me aprofundar um pouco mais na parte teórica, até para me dar apoio na escrita, porque é uma via de mão dupla, né? Você aprende a parte prática da escrita e você aprende a parte teórica, e uma ajuda a outra. Mas eu acho legal ter as duas. E aí eu vim fazer um mestrado em literatura mesmo, não é escrita criativa aqui, é crítica literária, focada em modernismo e contemporânea. E cá estou, fazendo minha dissertação agora e lutando para terminar. Cara, que legal. E como foi o processo? Faz quanto tempo que você está aí na Inglaterra? Como que foi esse processo de mudança, né? Que eu imagino que deve ser bem diferente do Brasil e principalmente quando a gente tem alguma deficiência, todas as adaptações elas são mais difíceis, né? E como que... Sim. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo. Então, eu já tinha vindo para cá outras 2 vezes. Eu fiz um intercâmbio logo depois que eu terminei a escola, que eu ainda não tinha sacado que o meu negócio era a faculdade de letras, aquelas coisas que estão tão no nosso nariz que a gente não vê, sabe? Então eu não sabia o que eu queria fazer da vida. E aí eu fui fazer um intercâmbio. E a louca da minha mãe deixou eu vir com 17 anos, sozinha. Sozinha não, porque ela veio comigo. Minha mãe tem uma grande amiga que mora aqui, que já é uma grande ajuda para mim, né? Ter uma pessoa no país, eu não tô completamente abandonada. Mas ela mora em outra cidade, ela mora em Londres, eu moro a uns 200 quilômetros de Londres, mais ou menos, é bem longinho. Mas é uma pessoa, né, que dá um apoio, assim, se der algum BO, ela tá aqui. Mas E aí, minha mãe veio comigo, visitou a amiga e tal, e ficou um pouco comigo lá no intercâmbio. E aí, para me ajudar a me estabelecer, a aprender a andar pelo menos o básico, né? Para a partir dali eu ia expandindo os lugares que eu vou conhecendo, conseguir as coisas básicas, né? E tal. E aí, nesse processo, foi basicamente o meu processo de independência, né? E depois disso, eu fui para a faculdade e fui morar sozinha e tal. E foi, assim, me joguei na independência, né? Que é sempre um processo, né? Quando a gente tem uma deficiência. E aí, quando eu vim para cá, eu fui fazer um outro curso mais curto em 2018. E aí foi que eu resolvi que eu queria, sabe, passar um período mais extenso, porque o mestrado não, o intercâmbio foi um semestre, foi menos de 6 meses. E o curso curto que eu fiz foi 1 mês. E agora eu sabe, eu curto muito aqui, eu me identifico com a cultura, eu estudei, né, literatura inglesa, e eu gosto muito do jeito do país, assim, da maneira como eles me tratam, né? Você falou sobre a questão da deficiência. Eu gosto muito que aqui as pessoas não se metem tanto na vida umas das outras, no geral. Então, eles me deixam mais ser livre, sabe? Me deixam mais explorar o caminho, eles não ficam... mais independente, né? Não ficam querendo ajudar. Viver a minha independência. Impõe ajuda às vezes. Eles não impõem ajuda, então, né? Sim. Não, e aqui tem muito mais acessibilidade. Consciência. Acessibilidade, sim, ponto. No lugar onde eu moro tem 2 sinais sonoros próximos. Nossa! Eu quase morri quando eu descobri. Então, por isso que a gente fala nossa, assim, porque, por exemplo, aqui em Cuiabá, onde eu moro, eu encontrei esses dias, quase morri de susto quando escutei a voz deles. E tava funcionando? Porque quando tem, funciona. Só que eu não esperava por ele, né? Tava funcionando, mas eu não esperava por ele. Então, eu tô meio susto. Então, certo, foi implantado recentemente. Aí, às vezes, você aperta o botão e você fica lá que nem um trouxa e o negócio não tá funcionando, né? Às vezes tem isso. Sim. E, enfim, tem 2 sinais. Nossa... É impressionante.
Eu não escolhi a casa pensando nada disso, assim. Eu descobri, assim, tipo, olha o céu sonoro. Aí eu andei pro outro lado, olha outro. Tipo, A gente fica impressionado, né? Porque moramos no Brasil e a gente fica nossa! Quase chorei. impressionado. Então, e assim, e eles estão muito mais preparados em todos os sentidos, sabe? No sentido da acessibilidade, da barreira atitudinal, sabe? Porque, por exemplo, é aquela coisa, né, que a gente fala que não tem pessoas com deficiência nos lugares porque não tem acessibilidade, e aí elas não vão, ou elas não querem ir. E Não por se isso os sentem lugares bem, não, né? não têm acessibilidade, né? Aquela, né? O que veio primeiro? E olha, eu tenho certeza que a resposta é que as pessoas não saem de casa porque não tem acessibilidade, porque no Brasil, né? Porque aqui já aconteceu de eu estar no ônibus e ter mais uma pessoa cega, uma pessoa de cadeira de rodas e uma pessoa com deficiência intelectual, com um acompanhante. No mesmo ônibus. Tipo, qual a chance disso acontecer no Brasil, aqui é tão sabe? raro, né? Uhum. Então, e nem é uma cidade tão grande, sabe? É uma cidade média aqui. E realmente as pessoas estão na rua, então você não é tanto o peixe fora d'água, sabe? Você não é ali o alienígena. Né? O diferente, o estranho. Sim. Claro que tem uma diferença, mas as pessoas estão bem mais acostumadas, sabe? A ver pessoas independentes e tal. Tem preconceito, passei umas situações meio chatas, como passava no Brasil, né? Dia a dia. Mas essa questão é muito, assim, pesa muito, sabe? Pra minha experiência aqui. E aí, então, eu queria, né? Vir pra cá, mas para desenvolver mais a minha coisa acadêmica. Essa universidade onde eu tô tem, apesar de eu não estar num curso criativo, ela tem um curso de escrita criativa muito forte, e eu fui ali me infiltrando, né? Eu já conheço a essa altura várias pessoas e tal, fui em vários eventos que eu podia e tal. E eu tô, assim, não pretendo voltar tão cedo, não vou dizer que vou ficar de vez, porque a gente nunca sabe o que é da vida, né? Mas por enquanto vou ficando, talvez eu faça doutorado daqui a um tempo, vamos vendo. E meu trabalho mesmo com escrita, com aulas e com tradução eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, né? Então tá tudo bem. Bacana. Você tocou agora no assunto que tá dando aula também. Você dá aula também. Você dá aula de escrita criativa ou na área em qual área da linguagem? Então, atualmente eu não estou dando aula de nada porque eu pausei tudo para fazer a dissertação. Mas eu dou aula de escrita criativa. Eu chamo de tutoria, porque aula também é uma coisa muito, parece que assim, vou passar um conteúdo para você decorar, né? E também não gosto de chamar de mentoria, porque quem sou eu para ser mentora de alguém, né? Nessa altura da minha carreira. Então é mais uma tutoria, sabe? Uma guia, sabe? Para a pessoa navegar e ter um feedback nos textos, o que pode melhorar, o que pode trabalhar, quais são os pontos positivos, né? E o que você precisa ler e tal. Eu faço esse trabalho. Mas a maioria dos meus alunos são esses, é o que eu curto mais também. Mas eu também dou aula de redação comum, assim, para trabalho, vestibular, concurso, esse tipo de coisa. Já dei aula de inglês também. Atualmente já faz um tempo que não tenho dado, tem sido mais redação, escrita criativa, em português mesmo. Mas já dei aula de inglês, é tudo particular. Então, professora particular. Bacana. E explica um pouco mais pra gente como funciona seu processo de escrita criativa. Eu li o primeiro capítulo do Prisma, que estava disponível. Eu não li o resto porque não tinha, porque é muito bom, cara. Você começa a ler, eu li rapidão, assim, porque não dá vontade de parar. É muito gostoso. A história da Isabel, a gente vai se identificando, recomendo muito para quem estiver ouvindo a gente.
E é Que muito bom massa. ouvir isso. Tá lá no meu canal. É um vídeo que eu gravei junto com a Isabela Loures. Me fugiu rapidamente o nome dela. Ela é leitora de audiolivros, né? E a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente troca várias mensagens aí. E ela faz um trabalho bem legal, bem bonito com audiolivros. E ela é muito boa leitora. E aí eu quis... Porque eu sempre falava do livro no canal. E as pessoas perguntavam. E não é uma coisa que vai rolar para agora, sabe? É uma coisa que eu ainda tô procurando editora. Eu tô nesse processo. Apesar dele estar razoavelmente terminado, para mim tá terminado, mas eu tenho certeza que se eu arranjar um editor, ele vai ter 1000 comentários. Então, enfim, é assim o processo. E assim, eu quis, assim, dar um gostinho e ao mesmo tempo dar uma testada né? Será que isso tá legal? Será que as pessoas se identificam com isso e tal? Porque quando a gente tá muito imerso na leitura, às vezes é difícil você... Não, na escrita, é difícil você ter a visão do leitor, né? Então, e foi bem legal, aquele dia foi muito legal, eu fiquei muito feliz que a gente fez... Na verdade, foi ao vivo, né? Foi uma live, mas tá salva lá no meu canal do YouTube, Fila Preferencial, quem quiser ver. No caso, a Isabela leu o livro. É porque então, eu li o primeiro capítulo com o leitor de tela mesmo. Não foi pelo canal. Então ele tá no meu portfólio de escrita. Eu tenho algumas coisas que eu coloquei lá. Que bacana. Então, mas o meu processo basicamente é um caos. Eu não sou dessas escritoras que tem um método, sabe? Nossa, eu pego a minha canequinha de chá, põe uma musiquinha tal, e pra entrar na vibe, escrevo 5.000 palavras por dia, que nem o Stephen King. Nossa, eu sou zero metodológica. Eu escrevo às vezes de madrugada, às vezes tem dia que eu tô nessa vibe de escrever com a canequinha de café e a música clássica. Tem dia que eu escrevo, tô sem sono, falo, desisto de dormir e vou escrever, sabe? É zero. E às vezes eu escrevo à mão também, a minha letra é bem ruim, mas às vezes eu escrevo à mão porque eu tenho necessidade de escrever um pouco mais devagar, às vezes, porque no computador a gente digita muito rápido, né? Bom, eu digito bem rápido, então eu às vezes sai e eu nem vi, então às vezes eu escrevo à mão e passo pro computador, vou lá ampliando e, né? É um processo meio chato, mas às vezes precisa. Que legal. Então é assim, né? Vai como dá. Aos trancos e barrancos, eu sou uma escritora bem caótica, assim. E pro desenvolvimento da história, assim, você usa coisas que acontecem no cotidiano e tal? Porque eu falo assim porque na história da Isabel, eu percebi um paralelo com um vídeo que você tinha lançado, acho que foi na semana do Dia da Mulher, que aí você falou sobre a mulher com deficiência. Então, o que você usa para escrever? Vai começar a perguntar o que é autobiográfico. Não, eu falo assim, se você usa, brincando. ou você busca mais imaginar coisas off da sua vida, ou se você usa mais algo que acontece no dia a dia e tal. Então, é ficção, tá? Meu livro Prismas, história da Isabel, que você tá falando, é o protagonista. É ficção, ela não sou eu. Tem muitas coisas diferentes de mim. Isso eu imagino. Sim, é engraçado, porque ele começou, esse livro, vou contar o processo desde o início. Ele começou quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos. Que tem que legal. Algum tempo já. E assim, foram as minhas primeiras tentativas em escrita. Lógico que teve outras coisas aí pelo meio, mas assim, era uma coisa que eu tinha essa necessidade de escrever, sabe? Eu sempre tive, tipo, talvez por uma falta de representatividade que a gente tem mesmo, sabe? De personagens com deficiência que são como a gente, sabe? Não sou um demolidor ou algo assim. Isso que eu achei mais bacana no livro. Porque
Geralmente, Fala. quando você vê alguma coisa de filme, de livro, alguma coisa assim, são super-heróis Né? ou Sim, coisas muito diferentes, né? Então, sim. achei muito Então bacana isso. sim, a minha intenção sempre foi falar a verdade, sabe assim? Uhum, Ela não é a minha experiência, mas ela é a partir da minha experiência. Acho que a gente pode colocar assim. uhum, Então, assim, uma coisa ou outra realmente aconteceu comigo, mas eu vou dizer que é minoria. Outras coisas uhum, eu ouvi de outras pessoas. Outras coisas eu imaginei, né? O famoso e se. É, e ela foi saindo, assim, ela foi mudando ao longo do tempo, muito, 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 porque a minha escrita foi mudando também muito, foi uhum. amadurecendo, né? E ela já teve, assim, aproximadamente umas 349 versões. É um amigo meu que leu uma versão, acho que quando eu tinha uns 20 e poucos anos, 21. E eu já achava que, nossa, essa vai ser uma das versões finais. E, meu Deus, mudou muito já. E assim. ah, e ele não tem um grande enredo, basicamente, né? Assim, não é um spoiler dizer isso, porque acho que faria parte de uma sinopse, sabe? Não tem um grande enredo, é mais a exploração dessas questões mesmo, sabe? De ser uma Uhum, pessoa com deficiência e simplesmente ser normal, sabe? E tudo que a uhum, gente passa, a questão da mulher que cruza tudo ali, né? Porque ser mulher com deficiência é toda uma questão diferente, assim como imagino que ser um homem com deficiência seja outras questões, né? sim. E então, coisas que tem a ver com o corpo, coisas que tem a ver com relacionamentos, com beleza, né? Isso com se Uhum, comparar com outras mulheres, e, né? Enfim. Foi assim que foi surgindo, tá. mas acho que isso que você falou das experiências, acho que pode colocar dessa forma. É a partir das minhas experiências, não são as minhas Uhum, experiências, de fato. bacana. Luiz, você ia perguntar alguma coisa que eu te interrompi? Sim, eu gostaria que você contasse, né, relatasse para gente sobre algum episódio de preconceito que você sofreu, porque são pouquíssimos os casos que eu, por exemplo, escuto de pessoas com deficiência que sofreram preconceito. Sim, bom, vamos abrir o arquivo. É, Do Brasil ou da Inglaterra? Você poderia contar pra gente os dois, talvez? Tá, da Inglaterra eu vou ter que pensar, então eu vou falar do Brasil primeiro. Assim, eu já sofri coisas, tem aqueles preconceitos do dia a dia, né, que a gente Aham. sabe, das pessoas que puxam a gente pra lá e pra cá quando vem a gente de bengala, o famoso Deus te abençoe na rua, né? Aquela discriminação básica É. do dia a dia. Mas, por exemplo, quando eu era criança, eu fui rejeitada em duas escolas de balé. Meu Deus. Uma, anos 90, né? Acho que, assim, permitido já não era você rejeitar pessoas com deficiência, alunos com deficiência, mas, né, para aquela velha coisa que no Brasil tem aquelas leis que não cola, né? Então ainda não colava uhum, naquela época. E eu precisava fazer balé por causa de um problema ortopédico no pé. O meu pé era viradinho para dentro. E uma escola realmente virou para minha mãe e falou que não, né? Não vai rolar. Ela não vai conseguir acompanhar. E, né, a gente não vai fazer o mínimo esforço para ela conseguir. Sim, não. E a outra meio que assim, não fazia o mínimo esforço, sabe? Para isso e só faltou mesmo dizer retire-se, sabe? Enfim. E aí até que eu achei uma outra escola e eu faço balé, tipo, até 2 anos atrás, sabe? Dancei lá de sainha de bailarina, sabe? Dá vontade de mandar as fotos esfregada, cara. Mas enfim. Isso foi uma experiência. Eu passei também. Fui. Me negaram a adaptação de prova no vestibular uma Meu vez. Deus. É.
E a desculpa foi: o mundo não se adequa a você, então vire-se. Gente, mas que horror, que horror. Pois é, foi. Ainda bem que era uma faculdade que eu já não queria fazer. Eu tava fazendo porque eu fui fazer o vestibular porque o meu pai tava meio que me pressionando a fazer aquele vestibular daquela faculdade. Não vou dizer qual é. Mas também, isso aí já era... Isso daí já foi, acho que, sei lá, 2011, 2012. Então... Não, 2012 não. Foi 2010 ou 2011. E então já não era, né, anos 90. A gente já tinha aí, né, enfim, essas regras para inclusão e tal. E, enfim, tem outras, né? Já teve gente gritando com a minha mãe porque ela parou na vaga de pessoa com deficiência. E a pessoa não acreditou que eu era deficiente visual, porque no caso eu estava sem bengala. Eu fui obrigada a tirar a bengala da bolsa porque a pessoa começou a gritar. E, enfim, né, aquela coisa. É muito baixo, né, gente? É muito baixo, pois é. Nossa. Realmente isso. Acho que não tem outra palavra, né? É simplesmente, sei lá, é baixo, é muito... Sim. Revoltante. Revoltante. Não, e sendo que tava com credencial, tava com papelzinho lá no para-brisa, sabe? A pessoa simplesmente... Porque tem muita credencial falsificada. Então a pessoa acha que, tipo, nunca pode parar ali, a não ser que seja um cadeirante, né? Você vê uma cadeira de roda, cadeirante aí pode, né? Ah, sim, claro. Com mobilidade reduzida é só cadeira de rodas, mais nada. Não, com certeza. Enfim, aqui teve pouca coisa, sabe? Aqui na Inglaterra é bem menos, mas acontece. Uma vez ou outra, uma pessoa me puxa pra cá, pra lá, geralmente no ônibus. Mas, enfim, mas já aconteceu numa viagem de uma pessoa não acreditar que... Eu tava com a minha mãe novamente, né? Uma pessoa não acreditar que eu realmente não enxergava e ficar tirando um sarrinho com a outra que tava do lado, porque o banheiro tinha que pagar. Era o seguinte, o banheiro tinha que pagar, tinha que pôr a moedinha, e aí eu só que ia no banheiro, minha mãe não ia. E ela perguntou pra moça se ela podia entrar comigo, passar na catraca junto comigo, só pra me dar uma orientação ali, de onde que era o banheiro e tal. E ela falou, eu não vou, só vou ajudar ela. E a mulher, tá bom, com uma cara meio assim, de má vontade, e virou pra outra e ficou falando. A gente tava falando outra língua, ela achou que a gente não ia entender, sabe? E até parece, você tá querendo me sacanear, não sei o quê. E aí a minha mãe sacou o inglês e deu uma bronca nela. Não, pelo menos isso, né, gente? Porque olha, ai, que horror. Pois é. Sei lá, os povos têm um pensamento tão malicioso, né? Ai, que horror. Mas eu acho que é mais isso, sabe? Eu passei mais experiências de invisibilização do que de discriminação mesmo, sabe? De tipo, não, você não vai fazer isso porque você não pode, você é menos capaz, sabe? É mais uma coisa de você não existe, né? Assim, tipo, não, a deficiência só existe pra sacanear, pra ter um benefício, pra, sei lá. Você utiliza o Braille? Ainda, na verdade? Sim, utilizo. Assim, eu não leio grandes volumes em Braille, eu sei ler Braille, mas eu uso pra coisas assim, ler caixinha de remédio, ler painel do elevador, né? E aí na Inglaterra tem mais produtos em Braille ou menos? Olha, eu acho que é igual, viu? Acho que é igual. Acho que é igual, caixinha de remédio, elevador... que tem, muitas vezes, cardápio Braille nos restaurantes que eles oferecem. Mas como eu não sou muito fluente em Braille, não é uma coisa muito prática, né? Porque o cardápio de 4 páginas, sei lá, de um restaurante vira um calhamaço, a gente sabe, né? E aí, uma vez eu pedi e eu descobri que o Braille não é igual ao inglês. Não é? Não é que não é igual, é que era naquele Braille que tem
aquelas contrações, aquelas abreviações, sabe? Ah, E aí sim. elas são diferentes em inglês, porque, por exemplo, a gente usa. Eu não sei em português as abreviações. Então eu imagino que letras que ficam muitas vezes juntas, como, tipo, sei lá, a OTIL, tem um símbolo só, em vez de dois, sei Sim. lá, porque reduz. ah, E aí, então é isso. E aí aqui deve ter, por exemplo, sei lá, o ING, que é fim de palavra, né, em inglês, Aham. doing, going, enfim. E deve ter um símbolo só, eu imagino, não sei. Aí eu Uhum. peguei o cardápio, eu não consegui entender nada. Eu falei pra moça, ai, não entendo, desculpa. Entrei no site do restaurante, vi o cardápio na internet, facilitou. é mais fácil, é mais fácil. Interessante É você falar sobre verdade. essas abreviações, né? Porque eu, por exemplo, não sabia. As abreviações? Eu não sabia dessas abreviações em braille, em inglês, assim, eu Sim. não sabia. Eu não cheguei nesse nível de braille. Eu aprendi só o alfabeto e eu lembro que eu tive aula quando eu era criança, assim, tipo uns 10 anos, 9, 10 anos. E eu aprendi o alfabeto e tinha aula de treinar a leitura e tal, mas até hoje eu só sei, assim, o alfabeto. As letras com acento eu não sei, os sinais de pontuações, Sim. muitos que eu não sei, só, assim, ponto, vírgula, travessão. Maiúsculo. E eu uso, às vezes, para fazer anotações, para quando, por exemplo, eu vou fazer apresentação na faculdade, eu uso. Eu uso, às vezes, roteiro de vídeo, às vezes eu faço em braille. Mas é mais para ser uma coisa prática, né? E aí fica assim, um braille que eu entendo, não é um braille correto, bonito, né? Então, eu nem sabia que Uai. existia essas contrações. É bem prático, né? Mas você tem que ter É como prática. todos têm sua letra, todos que são videntes têm sua letra, nós cegos temos nosso braille, uai. É mais ou menos isso aí. É Então. mais ou menos isso. Mas assim, eu acho que é um E, recurso útil para essas pequenas coisas do dia a dia, né? E é muito útil também para alfabetizar quem já é cego de nascença de criança, né? Eu fui alfabetizada visualmente porque eu enxergava um pouco, né? Minha Uhum. baixa visão era menos baixa naquela época. E, e aí, mas eu acho que uma criança completamente cega é importante você ter contato. Eu, professora de português aqui, né? É importante você ter contato com a grafia da palavra, com as letras e tal. Então, eu acho que, mesmo com todos os recursos que a gente tem hoje, o Braille é incrível. Eu sou fã. e falando um pouco sobre a visão residual, te ajuda bastante ou nem tanto? Você. Olha, ajuda. É engraçado que eu falo para as pessoas que eu enxergo bem, tipo, 2%, sei lá. As pessoas ficam, nossa, mas é quase nada. E ao mesmo tempo eu desvio das coisas na rua, sabe? Ela é bem útil. Talvez meu cérebro tenha aprendido, né, Uhum. certas deixas, né, para coisas práticas, né, da vida. A gente se adapta. E, e é isso, assim. Eu ainda uso um pouco de ampliação. Eu acho que, em parte, eu não consegui mais usar ampliação por falta de treino. Porque foi ficando Uhum. um volume muito grande, vai ficando muito cansativo, né? E aí eu troquei para o Uhum. áudio, seja audiolivro ou leitor de tela e tal. Mas, por exemplo, eu me mudei agora recentemente, né? Aqui na Inglaterra, e nessa casa nova eu tive que aprender a mexer em todos os eletrodomésticos, né? Novos. Uhum. E aí eu usei bastante a lupa do celular. Então eu tirava fazia um freeze frame ali, sei lá, meio que uma foto, eu aumentava bastante, assim, e aí eu conseguia ler o que estava escrito no micro-ondas, na máquina de lavar e tal, no fogão. Uhum. E aí até uso bastante a visão. Ela é útil. Acho que se eu perdesse, seria uma mudança bem grande na minha vida. Ela é bem útil ainda. E o canal Fila Preferencial, como que surgiu? Qual que foi a ideia? Então, o canal foi o seguinte, eu contei pra vocês que eu tava... que eu troquei de faculdade, né?
Sim, da letras para o jornalismo. Nesse momento dessa crise que eu estava, meu Deus, não sei mais se essa faculdade me representa, eu quero ver outras coisas. A faculdade estava em greve também, porque eu estudei na USP, então tinha mais greve do que aula. E aí eu estava com tempo livre, né? Faculdade em greve. E aí eu falei, vou gravar uns vídeos, não sei, vou tentar isso aqui. Porque eu via canais gringos, eram basicamente, acho que 2 ou 3, em inglês, de pessoas deficientes visuais, mostrando como era a vida deles e falando de outros assuntos e tal. E basicamente um vídeo que até hoje eu quero ser aquela menina, estou bem próxima, que me inspirou muito, que era o canal dela chama Breaking Blind. Não é Breaking Bad, é Breaking Blind. E ela fazendo maquiagem. Ela, tipo, se arrumando pra uma festa, acho que era de Réveillon, uma coisa assim. E ela fazia a maquiagem dela e tal. E eu não conseguia me maquiar sozinha. Eu não conseguia me maquiar sozinha naquela época. E eu falei, nossa, mas tem tanta coisa que eu sei que seria legal eu mostrar para as pessoas. Como é que eu leio, como é que eu faço as coisas na vida, por que ser cego não é uma coisa horrível, sabe? Quais são os preconceitos e tal. E aí eu juntei isso com talvez a minha vontade de fazer jornalismo, né? De me comunicar mais e tal. E aí saíram uns vídeos, né? Bem ruinzinhos no começo, que eu gravava com a webcam. Com a webcam do computador. Eu editava. Uns estão editados bem ruins, outros não estão editados. E aí, assim, mesmo lá naquela época dá pra ver uma certa evolução, que evoluiu, mas continuou mais ou menos. E aí fui falando de outras coisas também da minha vida. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu mostrei o meu iPhone, que eu mostrei o VoiceOver, né, que é o leitor de tela do iPhone, porque tava rolando aquela coisa de mostrar o seu iPhone, era uma coisa meio ostentação. Eu falei, eu vou me apropriar dessa coisa ostentação e mostrar uma coisa legal e útil, né? E aquele vídeo até hoje as pessoas assistem. É meio vergonha alheia, mas pelo menos chegam no meu canal, assim. Então, e eu mostrei o que tem no meu hashtag, o que tem no meu tag, o que tem no meu iPhone, mostrei e tal. E aí várias pessoas assistiram, depois de assistir, acho que uns 2 meses já tinha quase 1.000 visualizações. Aí eu falei, acho que eu vou, né? E aí eu continuei fazendo, fiz muitos amigos por causa disso, conheci muitas pessoas. E aí chegou uma hora que eu parei, porque a faculdade começou a me absorver muito, a nova faculdade, né? E teve uma fase aí que eu fiz as 2 ao mesmo tempo, e mais o curso profissionalizante de teatro, e mais um relacionamento sério, então a minha cabeça meio que pirou. E aí o canal ficou. E aí ficou vários anos parado, né? E aí no final de 2018 eu resolvi voltar, só que eu queria fazer uma coisa melhor, sabe? Porque a parte técnica me frustrava muito, né? Porque a gente capricha num roteiro, no que vai falar e tal. E aí você fala, grava, aí você vai ver, cortou sua cabeça, sabe? E, enfim, e aí eu resolvi, falei assim, é uma coisa que pode me trazer alguma coisa no futuro, né, uma criação de conteúdo aí, que pode me levar a realmente ser mais profissional. E também público leitor para o futuro livro e tal. Eu falei, vou investir nisso, né? E aí eu agora tenho uma editora que, né, edita os meus vídeos, me dá umas orientações de iluminação e tal. E ela isso era naquela época estudante de cinema, agora ela já terminou a faculdade, mas ela continua comigo. A gente está pausada agora, como eu já falei, minha vida praticamente está no freezer. Porque é só dissertação de mestrado que vai acabar em outubro, mas aí espero voltar, tá num momento aí de hiato, mas espero voltar, espero um dia ser a próxima blogueirinha, né, do Brasil. Não, nem tanto, mas estar lá, ter
ter uma coisa um pouco mais profissional é um dos objetivos, assim. Uhum. Tá no futuro ainda, mas vamos seguindo trabalhando, né? Com Que certeza. bacana. E o canal eu acho muito bacana, porque você aborda vários assuntos, assim, tem um vídeo até que você ensina a outras pessoas que têm deficiência visual, quais as ferramentas que você utiliza, né? Eu achei isso muito legal, muito explicativo para incentivar, né? Muito motivador para as pessoas com deficiência visual também. Fora os outros assuntos Sim. que sempre são vídeos muito agradáveis, muito bacana de se acompanhar. Tem alguns que tem umas viagens assim que, cara, tem dias que eu viajo assim assistindo os vídeos do canal. E é muito gostoso. Ah, que bom E que você gosta. Assim, eu recebo muito comentário. Tem gente que me faz de saque, às vezes. De saque do iPhone, sabe? Como é que faz não sei o que no iPhone? Falei, gente, eu não sou blogueira de tech, entendeu? Vocês têm que ir lá no tech tudo, sei lá. Alguém que manje de tecnologia assistiva, sei lá. Eu só mostro que eu uso, que eu sou usuária, eu não sou manjadora do negócio. Então, mas eu acho que é legal para divulgar, sabe? Porque a pessoa tá ali, ela me manda a pergunta, mas é porque ela tá tentando, né? Sim. Em alguma hora, espera-se que ela vai conseguir, que ela vai descobrir Sim. se aquele recurso é legal para ela ou não é, né? E é legal saber que existem, né? A internet está aí para isso, para a gente, né, ter conhecimento das coisas que existem. Sim. Porque você vê, quando eu era criança, a gente tinha que ir. Eu fui algumas vezes numa. Nossa, eu nem sei o que ela era, vou ter que perguntar pra minha mãe depois. Eu era criança, na tia lá de São Paulo, assim. Eu acho que ela era pedagoga e ela tinha algum conhecimento nisso, sabe? De adaptações e tal. E ela dava umas dicas pros meus pais e tal. Se fosse hoje, era uma blogueira, sabe? E que ia estar mostrando, talvez, né, seja legal você fazer avaliações mais especializadas e tal, em algum momento, né, educação, tô falando de educação no caso, né, mas as coisas são muito mais, as ferramentas estão muito mais acessíveis hoje, né, apesar de algumas serem bem caras, pelo menos você sabe que elas existem. E assim, eu tenho pegado assim, um leve bode de falar de deficiência ultimamente. Eu tô querendo levar o meu canal mais para uma coisa reflexiva e literária. Eu tenho muita essa vontade de falar sobre literatura. Eu sei que não é o interesse de muita gente que vai lá, né, que chega lá mais interessado na questão da deficiência. Mas a deficiência, cada mais e mais, assim, tem se tornado um detalhe na minha vida e outras coisas têm ficado mais importantes. Então, né, eu tenho mais interesse de falar dessas outras coisas, né? E eu tenho lido muita coisa aqui, eu tenho tido muito acesso a muitos textos de Disability Studies, que é um negócio que nem existe um nome em português, né? Acho que, sei lá, estudos de deficiência, mas acho que nem sei se isso é uma área formalizada de estudo no Brasil. Como existe estudos feministas, estudos de raça, estudos de gênero, queer e tal, essas coisas. Existe o Disability Studies, né? Estudo de deficiência. E história da deficiência, o que são os Disability Studies, problematizar as representações das pessoas com deficiência. E aí eu tenho estudado muito sobre isso e talvez esse seja mais o futuro do canal, seja mais para essa coisa intelectualizada. Até porque tem outras pessoas falando, né? Tem muitos canais de cega, de gente cadeirante, de gente surda. Tem muito perfil no Instagram de gente surda, com libras e tal. E as pessoas estão falando, estão suprindo esse lugar dos recursos, né? E eu vejo que tem muito pouco no Brasil do ativismo e da problematização, né? Das questões mais do preconceito do que está na cabeça das pessoas, né? Sim. Então, isso me lembra bem o que você falou naquele vídeo do Dia das Mulheres lá, que, cara, acho que foi muito
impactante e muito esclarecedor também, né? Tem muitas coisas que é igual para o homem e para a mulher que tem a deficiência, né? Porque acho que você até cita no vídeo, né? Que antes da gente ser homem, antes da gente ser mulher, as pessoas sempre vão ver a gente como deficiente primeiro, né? Sim. E acho que esse perfil de vídeo, acho que vem de encontro essa reflexão, né? De ativismo e tal. E achei bem Sim. bacana e seria mó legal, assim, de trabalhar. E acho que não tem tanto canal que trabalhe isso, né? Até tem muitos canais que falam de tecnologias para deficientes, né? Não tem tanto conteúdo Sim. na internet porque não tem tanta acessibilidade também, né? Em tantas coisas. Quanto a gente gostaria. Mas eu Sim. achei muito bacana os vídeos. Aí tem outros vídeos também que você fala sobre o assunto, né? Então, sempre eu acho muito, muito bacana, muito interativo e dá pra gente pensar e refletir coisas que às vezes eu falo por mim, eu sou do interior do Mato Grosso, aqui no fim da linha do Brasil, quase. E, tipo, não tem outros deficientes visuais, assim, aqui na minha cidade, né, que eu tenha contato. Então, quando a gente vê alguém trazendo essas temáticas em vídeo, eu acho que é muito importante pra gente se Sim, entender. sim. Dá um quentinho, assim, né? Eu Isso. sentia isso quando eu comecei com esses americanos, sabe? Tipo, nossa, essa pessoa tem uma vida igual a mim, mas ela tá lá nos Estados Unidos falando inglês, por que eu não posso fazer aqui em português, né? Uhum. E eu também não tive muita convivência com outras pessoas com deficiência, apesar de eu morar numa cidade média, que era Santos, né? Uhum. Depois é que mudei para São Paulo. Na minha escola não tinha ninguém com deficiência. Eu não frequentei instituição, como eu falei, né? A minha educação do que eu precisei de apoio foi basicamente homeschooling, foi minha mãe, né? E meu pai tem a mesma deficiência que eu, mas é uma coisa que está em casa, sabe? E nunca foi uma questão, a gente nunca falou muito sobre isso. Sempre foi muito naturalizado, sabe? Até porque a minha Uhum. mãe, ela casou com meu pai e ele já tendo isso no pacote, né? Então, Uhum. para ela ter um filho com a mesma deficiência, claro que talvez no momento em que ela, né, descobriu que eu tinha uma deficiência, deve ter sido uma questão, mas, tipo, não era uma questão muito grande, sabe? É só igual Uhum. o cara que eu escolhi casar, sabe? É só isso, tá tudo bem, sabe? E então nunca foi assim um fator de muita diferenciação, mas ao mesmo tempo eu não tinha pessoas muito semelhantes a mim, da minha idade, né? Uhum. E eu fui conhecer quando eu comecei com o canal. Fiz aí Ah, que vários bacana. amigos. Então começou uma rede. Tenho amigos Uhum. que vêm de lá, de 2000 e quando que eu comecei o canal? 14, 13, 14, não sei. Que vem de lá daquela época. E outras quando eu voltei agora, amizades reais, assim, que fiz. Uhum. E fora a troca que rola nos comentários, né? As pessoas que se identificam ou que não se identificam. Porque, por exemplo, nesse vídeo que você citou do Dia das Mulheres desse ano, teve muita gente que problematizou lá, que falou, porque você é branca, você tá falando isso porque você é branca, você não tem a ver... Falei, mas, gente, a minha vivência, né? Rola ali um Uhum. debate, todo mundo tem direito à sua vivência, né? Uhum. E teve outras pessoas que falaram, ser homem é muito mais difícil, porque a gente vai ser sempre um encosto. E eu falei mais uma coisa sobre relacionamento, sobre machismo e tal. E o homem, que faz parte do machismo também, né? Que o Uhum. homem tem que ser o provedor, o homem tem que ter uma carreira, tem que ganhar dinheiro. E a gente sabe que quando tem um elemento de deficiência, isso se torna mais complicado. E não, né, o que eu falei ali não invalida a opinião de ninguém, mas é uma vivência outra. Então Uhum. rola esses debates, às vezes me estressam, às vezes abrem os meus olhos, às vezes eu fico legal, acho legal de debater, sabe?
Mas a internet, né? Terra de ninguém. Então, mas é legal ter essa interação, porque é todo tipo de gente, né? E eu acho que na internet a gente acha a nossa turma muito mais facilmente, né? Então... Que bacana. Eu sou defensora da internet. Tem alguns males, mas tem muitas coisas boas também. Então... Com certeza. Verdade, a internet... Eu também, eu concordo, Vitória. A internet é incrível. Inclusive, por conta da internet que nós estamos gravando, né? Então... Outro dia, olha, pra vocês terem uma ideia, eu sou tão dependente de internet pra minha vida autônoma, que outro dia eu esqueci de botar crédito no celular. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu fui olhar o horário do ônibus, porque tem um aplicativo que tem o horário do ônibus. Nunca bate com a realidade, mas eu olho de qualquer maneira. E ônibus é uma humilhação, né? Mas, enfim. Não, que isso, a gente mora no Brasil, a gente nem sabe. Não, mas ônibus é humilhação. Não, peraí, eu peguei muito metrô em São Paulo, e ônibus também. É uma humilhação em qualquer lugar do mundo. Enfim, e aí tava sem crédito. E o que eu faço quando eu ando de ônibus? Eu abro um GPS. Aqui que eu não conheço a cidade tão bem, né? Eu não me sinto muito segura. Então eu abro um GPS acessível que vai falando os nomes das ruas que eu tô. E aí eu sei onde que eu tenho que fazer sinal para ele parar, né? E onde que eu tô pra eu me orientar. E eu falei, putz, eu tô sem crédito. Até eu chegar no lugar que eu ia, que tinha um Wi-Fi, que eu ia conseguir colocar o crédito, não vai rolar. Eu tive que voltar pra casa, 10 minutos de caminhada, voltar pra casa pra achar o Wi-Fi, colocar crédito no celular e conseguir usar o 4G no ônibus. É o nível de dependência da internet que tem a minha autonomia. Se um dia tiver um apagão de internet, eu tô lascada. Todos nós. Todos. Mas acho que a gente já conversou bastante aí. Se deixar, a gente vai embora. A gente vai a tarde toda, realmente. Mas... Nossa, eu falo muito. A minha editora sofre, viu? Pra editar meus vídeos, porque... que isso? Assim, às vezes eu mando uns brutos pra ela de 50 minutos, ela tem que transformar em 15. É uma desgraça. Não, a gente fala bastante também, é normal. Acho que eu tô quase concordando que isso é algo incomum entre cegos. Tô quase concordando, não sei por quê. Porque a gente tá fazendo entrevista com deficiente visual há uns tempos, e aí acontece. Mas é isso, pessoal. Nós conversamos bastante, o conteúdo foi maravilhoso, né? Nossa, foi incrível conversar, foi incrível tê-la conosco, Vitória. Eu realmente adorei. E o professor Vinícius quer falar algo para finalizar, para a gente terminar? Assim, agradecer muito a Vitória mesmo pela disponibilidade. É uma pessoa super gente boa, super comunicativa, alto astral. Eu sou meio suspeito, porque já sou fã tem um tempo. E fiquei muito feliz com o podcast, muito satisfeito. E espero ter outras oportunidades aí pra gente bater mais papo e tal, continuar o contato aí. Muito obrigado, Vitória. Obrigada a vocês pelo convite, fico feliz que vocês tenham curtido, espero não ter tagarelado demais, mas é isso, obrigada e fica aí deixa as suas redes sociais pra quem então, o canal, se você jogar no YouTube, Fila Preferencial Victória, tá? Não precisa digitar meu sobrenome, porque meu sobrenome é difícil, mas se você digitar isso, vai aparecer, tá bom? E no Instagram, @Fila Preferencial, e no Twitter, eita, não tô nem falando mais. No Twitter, @FPreferencial7. Tô tentando ficar um pouco mais ativa no Twitter, às vezes eu consigo, às vezes não, mas eu gosto bastante de ver as coisas por lá. Gosto mais do que do Instagram, mas infelizmente as pessoas estão mais no Instagram, né? Então, mas
@fila preferencial no Instagram, @fpreferencial7 no Twitter. Maravilha. Então, é isso, pessoal. Foi um prazer tê-la conosco. Foi incrível. E é isso, pessoal. Curtam, comentem aí o nosso podcast, compartilham com o máximo de pessoas possíveis aí para a gente alcançar bastante, um grande, né, número de pessoas, porque, olha, foi maravilhoso. E é isso. Agradecer, então, Vitória, e até a próxima.